Olá, a paz seja sobre a sua vida. Nós estamos aqui novamente no segundo estudo temático na Igreja Sede. Estamos falando sobre as 10 pragas do Egito. Vimos a primeira, onde Deus transforma as águas do rio Nilo em sangue, todas as águas ali do Egito, e mostra o seu poder para aquele povo que tinha, então, o rio Nilo como sendo um Deus. Mesmo assim, Faraó se endurece, né? Os magos ali do Egito, eles dão uma imitada no que Moisés faz, né? Moisés e Arão faz, e fazem também um pouco de água ali virar sangue, ficar vermelho pelo menos, né? Mas então o Faraó não acredita, o Faraó endurece o seu coração e segue então escravizando o povo de Israel. A gente vai ler hoje então a segunda praga que Deus envia sobre aquele povo, demonstrando o seu poder. E então capítulo 8 de Êxodo, do versículo 1 ao 15 também, nós temos então a notícia dessa segunda praga que se detém sobre aquele povo, na demonstração de Deus, do seu poder, dos seus sinais. Moisés e Arão falando aquele faraó, mesmo tendo sido avisados por Deus de que ele, né, o faraó, não os ouviria, e isso serviria para que Deus mostrasse os seus sinais e o seu poder. Vamos ler o texto? Êxodo, capítulo 8, do versículo 1 ao 15, está escrito assim: Depois disse o Senhor a Moisés: Vai a Faraó e diga-lhe, assim diz o Senhor Deus, deixa ir o meu povo para que me sirva. E se recusar deixá-lo ir, eis que ferirei com rãs todos os termos, né, todos os lugares. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e as casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e os teus fornos, e as tuas amassadeiras de pão, e as rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os seus servos. Disse mais o Senhor a Moisés: Diga a Arão, estenda a tua mão com o teu cajado sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a sua mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos, e fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tire as rãs de mim e do meu povo, depois deixarei ir o povo para que sacrifique ao Senhor. E disse Moisés a Faraó: Digna-te tu dizer-me quando é que hei de rogar por ti e pelos teus servos e por teu povo para tirar as rãs de ti e das tuas casas e fiquem somente no rio? E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, para que saibas que ninguém há como o Senhor nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti, das tuas casas, dos teus servos e do teu povo, e somente ficarão no rio. Então saíram Moisés e Arão da presença de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme a palavra de Moisés, e as rãs morreram nas casas, nos pátios, nos campos, e ajuntaram-se em montões, e a terra cheirava mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, endureceu o seu coração, e não ouviu como o Senhor tinha dito. Então você tem aqui a segunda praga, né, onde o faraó é confrontado novamente, né, Deus deixa bem claro: deixa o meu povo sair dessa escravidão. E se você não deixar, eu vou fazer subir do rio as rãs por todos os termos, né, por todos os lugares do Egito. Na sua cama, na sua panela, na sua amassadeira de pão, né? Nos seus fornos. E a vida de Faraó virou realmente um inferno, já que ele
não ouviu, né, a voz de Moisés, e foi o que aconteceu, né? Arão então estende a mão sobre os rios e sobre os lugares ali, e o que é normal é uma rã morar no rio mesmo, não é? Isso é o natural da rã, não é? É a casa dela. Mas aí, de repente, Deus fala: por todos os lugares, por todos os termos, em cima da tua cama, dentro dos teus fornos, na amassadeira do teu pão, vocês não vão ter sossego em todo o Egito, né, em todos os termos, em cada lugar vai estar cheio de rãs para todo lado. E foi o que aconteceu, né? Então a Bíblia retrata que o faraó, né, o Ramsés II aí, não libertou os hebreus, mesmo com essa situação caótica da primeira praga já, ele aposta, né, e continua querendo uma nova calamidade sobre a sua vida. E então a segunda das 10 pragas é essa: o Egito se encontra numa quantidade incalculável, né, de rãs, saindo por todos os lugares, ocupando cada centímetro do chão, o chão forrado de rãs para todo lado. Imagina uma situação dessa, né? Geralmente quem tem medo de rã, quando vê uma, já endoida. Quando vê um chão forrado de rã, e quando você abre o forno tem rã lá dentro, quando você vai amassar o seu pão tem rã por ali também, na sua cama você vai deitar, tem uma rã gelada deitada na sua cama, e você tem que deitar por cima daquela coisa gelada, você tira ela, e como é que você deita naquilo, e você se cobre e elas vêm por cima de você. Uma situação assim terrível, né? E aí vai de novo a ciência, né? Tentar provar que o aparecimento dessas rãs tem uma relação direta com o rio Nilo, né? Se você vê então que o rio Nilo teve durante 7 dias as suas águas tornaram-se em sangue, as rãs elas fugiram então do rio Nilo e tomaram todo o Egito. Mas não é isso que a Bíblia diz, né? Então o cientista vai tentar, né? As pessoas vão tentar provar, os biólogos vão tentar provar que foi só uma consequência daquele rio que foi inundado por NIF, né? Por níquel e ferro de uma erupção vulcânica, e as pragas e as rãs fugiram do rio e tomaram o Egito inteiro, né? Mas na verdade não foi uma migração, né, desses animais por toda a terra. A verdade é que Deus já tinha dito, né? Se você não deixar meu povo ir, eu vou fazer essas rãs entrarem por cada centímetro, por cada lugar da tua terra, né? Então essa segunda praga foi outra prova da autoridade de Deus sobre toda a natureza, sobre o rio Nilo, e o faraó mesmo assim se negou a libertar o povo de Israel. Ele foi tinhoso, né? Ele disse: olha, se você fizer sair do Egito as rãs e elas voltarem só para dentro do rio, eu deixo o povo ir. E aí Moisés falou: para que você saiba, vai acontecer isso amanhã, e então você deixa o povo ir. Mas aí quando o faraó viu que as rãs morreram, não é que as rãs saíram pulando, né, e foram de volta para o rio. As rãs morreram e a terra fedia, né, cheirava mal. Uma casa cheia de rã morta deve ser um troço interessante, né? Uma vila cheia de rã morta deve ser bem complicado. Um país inteiro, com cada lugar, né, amontoando-se rã morta. Foi o que aconteceu. Elas morreram, né? Elas não voltaram para o rio, elas morreram. E mesmo assim, Faraó não deixou o povo ir, ele não deu a sua palavra de que ele deixaria, não valeu nada, a sua palavra não valia nada ali mesmo, né? E então ele se endureceu novamente. Mas as rãs, quando invadiram todo o país, foi uma coisa meio fora do controle, né? Então, o seu habitat natural, que era o rio, foi abandonado e houve uma invasão, né, nos lugares mais longínquos, longe até mesmo dos rios, em todos os termos, né? Quando a Bíblia fala em todos os termos, ela diz em cada lugar. Perto do rio é fácil de entender que tem rã. Um pouquinho mais longe do rio, talvez já não tenha tanto. Lá no finalzão do Egito, onde o rio não bate,
impossível ter uma rã. Não, mas lá tinha também. Em todos os termos do Egito tinha isso. E o Senhor mostrou-se então superior a toda a criatura, a toda a natureza, a todo o Deus Nilo também, né? E que Deus é quem mantém a ordem da natureza, Deus quem mantém, quem diz o que vai acontecer na natureza, não é? É Ele quem determina o que acontece e o que não acontece. Então o Egito viu um animal que ele idolatrava, porque a rã era para eles um deus, né? A rã para eles era um deus, eles viram um deus deles se tornando um instrumento de tormenta para eles. Então aquilo que eles adoravam, né? A rã que era adorada, de repente vira uma situação de tormenta, né? Para eles lidarem com essa situação, né? A rã era um ídolo do egípcio chamada Requep, né? Requete. Era associada ao rio Nilo e era um símbolo de fertilidade para eles, né? Aquele animal era um símbolo de fertilidade para os egípcios, do tanto de ovos que elas botavam e como elas se procriavam. Então eles adoravam, né, esses bichos, mas desde que eles ficassem no Nilo, né? Quando eles decidiram tomar todo o Egito, o deus deles tornou-se um problema, né? Você imagina, você adora aquele bicho e de repente ele está te atormentando agora, dentro de tudo quanto é lugar, morrendo, apodrecendo, fedendo na sua casa. Deus mostra o seu poder de que Deus é Ele e não aquelas coisas que os egípcios adoravam, que a fertilidade não vinha disso, eles não tinham que adorar esse bicho, né? Então, as nossas Bíblias, elas traduzem a palavra ali no original como rãs, né, no hebraico, mas aquela palavra que é dita ali, né, aquela palavra que está no texto aqui de Êxodo capítulo 8, ela não diz exatamente somente rã, é uma palavra muito genérica, né? Pro hebraico, né? A Bíblia foi escrita em hebraico e aramaico no Velho Testamento. Para o hebraico, essa palavra é muito genérica e não apenas uma palavra que diz respeito a rã, é uma palavra que diz respeito a tantos outros tipos de animais que habitam no pântano. Tudo que habita no pântano tinha essa palavra, era denominada com essa palavra que a Bíblia usa. Nós, né, quando traduzimos a Bíblia, João Ferreira de Almeida, né, quando traduziu a Bíblia para o português de Portugal e não o nosso português, ele traduziu como rã, né? Não foi como sapo, não foi como nada, foi como rã. Mas a palavra ali no original hebraico, ela não está dizendo respeito somente a esse animal rã, mas a todo anfíbio, todos os animais que habitam em pântano são denominados assim. Assim, então, essa segunda praga de rã podia ser muito mais do que somente rã, né? Pelo texto original bíblico, podia ser tudo quanto é bicho que habita no pântano ali, que é imundo, né? Que é asqueroso, não é? Pode ser o sapo cururu, pode ser qualquer outro bicho, né? Que estava por ali também, habitando naqueles lugares ali, não é? Então Deus permitiu que essas coisas que para eles eram imundas, né? Toda a imundícia do pântano ali, aqueles bichos imundos, que eram adoração para eles, se tornassem, aquilo que era divindade para eles, tornasse um problema. A idolatria deles, aquilo que eles adoravam, tornou-se um problema, né? Recai-se sobre eles como um problema a ser resolvido. E como é que você vai lidar com isso, não é? Elas se tornaram numerosas demais. A gente consegue entender isso mais ou menos quando você tem uma determinada espécie fora de controle, né? As pessoas às vezes deixam, ou então elas consomem, né, um determinado animal que consome o outro, e aí aquilo vira praga. Por exemplo, no Pantanal as pessoas falam em proteger o jacaré, né, o jacaré do papo amarelo e todos esses bichos aí, mas o interesse não é proteger o bicho, né? Eles não têm nada com o bicho, eles odeiam o bicho, eles gostam de comer o bicho, a verdade é essa, né? Mas o interesse do agronegócio em proteger o jacaré é porque o jacaré é o único bicho que come a piranha, né? O jacaré, o prato predileto dele é a piranha, não é? E quando você mata o jacaré e acaba com a população de jacaré, a população de piranha ela fica muito, muito vasta, muito extensa, muito grande, não é?
E aí começa os problemas entre eles. Em qualquer lugar que você entrar, em qualquer aguinha mais baixa que um gado for beber água, a piranha vai morder o úbere da vaca, às vezes são vacas leiteiras, e você tem um prejuízo muito grande, né? E aí então eles clamam pela proteção do bicho, do jacaré, mas é porque a falta dele aumenta a população de piranha, e a piranha traz prejuízos para o agro, não é? Então a gente consegue entender isso quando uma coisa que ela tem o seu controle, não é? Como as rãs têm o seu controle, e de repente foge do controle e vira uma coisa muito grande, uma praga muito grande. Foi o que aconteceu ali no Egito, né? Então, aquilo que eles idolatravam como um símbolo de fertilidade, porque ela botava muito ovos, porque ela tinha um crescimento muito grande, e de repente cresce muito mesmo, cresce demais até, e se torna um problema para todo o Egito, né? Então, o Senhor manda essa mensagem, né, para aquelas pessoas, que a adoração a esses deuses do Nilo, a adoração a esses deuses do Egito, nada mais é do que uma imundícia. Quando ele entrar dentro da tua casa mesmo e se tornar um problema para você, você vai entender que isso é imundo, que ele morre, que ele fede, que ele vai trazer imundícia para você. E a mistura, o ir atrás de deuses é uma imundícia espiritual mesmo, né? Então as rãs e os animais imundos do pântano morreram, e o fedor ali, né, a imundícia em todo o Egito se tornou muito grande. Ora, mas não era um Deus? E por que agora se tornou um problema? Não é? Então Deus demonstra para aquele povo que isso não é Deus coisa nenhuma, e que toda mistura e toda busca de idolatria é uma imundícia. É você trazer imundícia para dentro da sua casa e da sua vida, não é? Então, a adoração a deuses deste século, a deuses estranhos, elas chegam diante de Deus, né? O Deus ver uma pessoa se dobrando, adorando deuses estranhos, adorando o seu trabalho, adorando a sua esposa, adorando o seu carro, adorando a sua casa, aquilo se tornou uma idolatria na vida da pessoa. Aquilo chega diante de Deus com um exalar de um fedor muito grande, de uma podridão muito grande, porque não devia ser assim. As pessoas não deviam fazer deuses para si, não deviam colocar nada, nem coisas, nem pessoas no lugar de Deus, que é a idolatria, não é? Então, a adoração não, a adoração verdadeira, ela é traçada, ela é mostrada no Velho Testamento todo, né? Quando as pessoas faziam um sacrifício que agradava a Deus, era um sacrifício de cheiro suave, e assim foi ser traduzido, né? Uma adoração ao Deus verdadeiro era traduzida no Velho Testamento, era traduzida, né, na maneira hebraica de se fazer aquela adoração, como uma adoração de cheiro suave, de cheiro agradável. Agora, uma adoração a um Deus estranho chega diante das narinas de Deus como uma coisa apodrecida, uma coisa fétida, uma coisa que traz um fedor, um exalar de uma podridão, né? Então, os holocaustos não, as adorações ao Deus verdadeiro eram de cheiro suave, como você vai ver em tantos textos de Números, né? Números 9:2 mesmo, tem ali um texto que fala que um novilho, né, oferecido em holocausto de maneira correta, um carneiro ali, era um carneiro sem defeito, uma adoração verdadeira, né? Um novilho sem defeito, uma adoração sem defeito, direitinho. Quando você adora sem defeito, para Deus mesmo, quando você faz para Deus, aquilo sobe para Deus como uma adoração de cheiro suave. Quando você canta para Deus, quando você adora Deus com o seu dom, com o seu talento, com o seu ministério, quando você faz para Deus de maneira perfeita, um sacrifício perfeito, uma adoração perfeita, como vai dizer lá em Hebreus, né? O fruto dos lábios que adoram o nome do Senhor, isso sobe para Deus como uma adoração em cheiro suave. Mas quando a sua voz é a sua idolatria, quando o seu instrumento musical é a sua idolatria, quando o que você idolatra é o que você faz, né? É o seu cargo, é a sua obra, isso sobe para Deus como um cheiro de podridão, de imundícia, porque na verdade o Deus ali não é Deus.
É você mesmo, é o seu trabalho, é o que você faz, é o seu talento que devia servir para adorar a Deus, está servindo para você adorar, né? E dizer, eu sou o cara, eu sei fazer, se eu não fizer ninguém faz, eu sou bom, né? Então, quando você pega o seu carro e tudo que você tem, né, adora, louva o nome do Senhor, isso sobe para Deus como um cheiro suave. Mas quando aquilo se torna uma adoração na sua vida, a sua esposa, o seu carro, o seu trabalho, ou qualquer coisa do tipo, ou qualquer situação, os seus filhos, isso sobe como um cheiro de podridão, porque tudo que se coloca no lugar de Deus, como os egípcios colocavam rãs para serem adoradas como deuses da fertilidade, que traziam fertilidade para a terra do Egito, sobe um cheiro de podridão, a coisa vai ficando cada vez mais nojenta mesmo, né? E as misturas estão aí, né? As coisas estão ficando cada vez mais nojentas, as misturas estão aí, trazendo cada vez mais nojo, cada vez mais asco à narina de Deus. A verdade é essa, né? Até mesmo no meio evangélico, as misturas das adorações ao verdadeiro Deus, né, com as misturas, né, das pessoas aí para agradar bode. Tem muita mistura na igreja, coisas que são feitas, né, canções que são cantadas, tocadas, ministrações que são realizadas, que não visam adorar a Deus ou visam muito pouco. O que a pessoa quer mesmo é aparecer, é acalentar, é agradar, né, ao joio, ao bode que está por ali. Então essas coisas vão se tornando nojentas, vão entristecendo Deus, né? Não é adoração, é entretenimento para joio, é entretenimento para bode. Eu não tenho qualquer vocação para entreter bode, para entreter joio. A palavra de Deus tem que ser pregada, a verdade tem que ser dita, a adoração verdadeira tem que ser prestada a Deus. Ah, mas vamos fazer isso porque isso agrada as pessoas, isso chama pessoas. Olha, se é antibíblico, se desagrada a Deus, não vai ser realizado, não vai ser feito, porque o nosso ministério, o nosso chamado não é agradar bode, não é entreter joio, é agradar a Deus, é fazer a vontade do Senhor, é pregar a verdade, né, e não a mentira. Então essas coisas vão se tornando nojentas mesmo, né? Na música, nas práticas diárias aí, religiosas, que se tornam só práticas religiosas mesmo, no misticismo dentro das igrejas, na politicagem, né? Nas bancadas aí da Bíblia, que de Bíblia não tem nada, são só politicagem, gente se juntando com os piores, né? O meio evangélico se juntando com os piores, se associando com os piores seres humanos. E a Bíblia diz isso, né? Olha, se essas pessoas não professam fé em Deus, nem se associem a essa gente. E o evangelho está aí se associando ao pior, né? Se associando ao que há de pior na política, ao que há de pior nesse meio secular, trazendo aí então vergonha para o evangelho, manchando o evangelho. As pessoas olham para os evangélicos e dizem, olha, é isso aí que vocês são? Olha, eu não estou afim de ser isso aí não, é isso aí que vocês apoiam? Não é? Essas palavras aí, é esse jargão aí, esse é o jeito de falar de vocês agora? Olha, eu acho que isso é nojento. Então, isso vai trazendo só mesmo manchas para o evangelho, porque as pessoas vão se associando com o que não presta. Então, gente que por pura avareza vão se rendendo ao mal, né? Ao pior, ao amor ao dinheiro mesmo. E tem um texto em 2 Pedro que diz isso, né? Que deixa muito claro como é que as coisas estão, não é? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3, diz assim, movidos por sódio da ganância, né, ou por avareza, em outras traduções, tais mestres, né? Pedro está falando para o povo da igreja, movidos por sódio da ganância, ou por avareza, tais mestres os explorarão com suas lendas e com suas artimanhas. Todavia, sua condenação, desde há muito tempo, já paira sobre eles, e a sua destruição já está em processo. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 3. No meio cristão, que deveria ser o lugar de verdade, seria o lugar de pregar o evangelho, de adoração a Deus, tem toda essa politicagem, tem toda essa gente por avareza, por amor ao dinheiro, né? Explorando as pessoas.
exploração mesmo, né? Explorando ao máximo o dinheiro das pessoas, e isso é só por sorte da ganância, querendo cada vez mais, né? Quando você ouve alguém dizer assim, olha, pega um dinheiro emprestado no banco e venha fazer uma oferta aqui. Gente, isso é antibíblico demais, né? A Bíblia diz assim, cada um dá do que tem e não do que não tem. Cada um contribua e dê do que tem e não do que não tem. Você não tem que sair por aí emprestando dinheiro em banco para dar de oferta ou de sacrifício dentro de igreja nenhuma. Isso é gente movida por avareza, te enganando, né? Te explorando com lendas e artimanhas, dizendo, olha, se você me der, que se você pegar emprestado lá no banco e trouxer para cá, você vai ganhar 100 vezes mais isso aí, você vai ficar ricaço. Isso é gente te explorando. Por quê? Porque são levados por sorte da ganância, por avareza. Isso está dentro no meio evangélico, manchando, né? Isso é a avareza, isso é uma idolatria ao dinheiro, isso sobe como um cheiro apodrecido às narinas de Deus. A gente não foi chamado para isso. Isso zomba de Deus, isso usa o nome de Deus para se dar bem, não é? Isso zomba de Deus, isso afronta, e essa zombaria com o nome de Deus tem um preço alto, e essas pessoas vão pagar, como o texto diz aqui, todavia sua condenação desde há muito tempo já paira sobre eles, e a sua destruição está em processo. 2 Pedro 2:3. Gente explorando, né? Por pura ganância. Então, essas pessoas vão engolir esses sapos, vão engolir o brejo todo, porque elas afrontam a Deus e colocam coisas para serem adoradas no lugar do Senhor e zombam do nome de Deus. Quando você vê um ministro, quando você vê um líder zombando do nome de Deus, falando de coisas antibíblicas, explorando a fé das pessoas, buscando a avareza, o ganhar cada vez mais, essas pessoas zombam de Deus e vão engolir os sapos. Os sapos vão subir e elas vão ter que engolir um, vão ter que engolir dois, vão ter que engolir o brejo inteiro, porque zombam de Deus. Isso sobe com um cheiro terrível para o Senhor. Então a segunda praga que vem sobre o Egito é essa, Deus demonstrando para aquelas pessoas que o que eles adoravam como sendo fonte, né, ou como uma inspiração, um Deus da fertilidade, para eles, então adoravam ali uma rã, faziam um sacrifício para aqueles bichos para terem o seu gado ou a sua colheita abundante, próspera, fértil, né? Os seus filhos, nascer mais filhos ali egípcios. Deus mostra que, então vocês acham que isso aí é o Deus da fertilidade? Então eu vou fazer eles crescerem tanto, aquilo que vocês adoram, que vai se tornar um problema para vocês e vai feder no meio de vocês. Irmão, tudo que você colocar no lugar de Deus para adorar vai feder na sua vida. Vamos terminar essa aula de hoje, dessa quarta-feira, com esse entendimento, né? O que você colocar no lugar de Deus como adoração na sua vida, seja dinheiro, seja casa, seja o que for, seja renda, seja trabalho, seja o seu dom, seja o seu talento, o que você oferecer para Deus como um sacrifício perfeito, sobe suave para Deus, sobe como uma fragrância suave e Deus recebe. Mas o que você colocar na sua vida como uma idolatria, né? Pode ser o que for, vai apodrecer, vai feder, vai te trazer muito problema, e aquilo que você quer tanto, que você ama tanto, que você adora tanto, vai se tornar um problema para você, porque de Deus não se zomba. A gente não tem que colocar nada no lugar de Deus. Toda adoração que não é dirigida a Deus vai feder, o bicho vai apodrecer, e você vai ter que engolir essa situação e pedir a misericórdia de Deus. Entregue ao Senhor uma adoração verdadeira, genuína, honesta, pura, perfeita, que agrada a Ele, né? Faça como aqueles anjos lá que cobriam o seu rosto,
e adoravam a Deus. Não precisa nem mostrar a cara, só precisa adorar. A gente não precisa nem se mostrar, não é? Tem uns irmãozinhos que cantam e que tocam, e se você desligar a luz, ele fica bravo, porque ele quer aparecer e você vai desligar a luz. Como é que vai desligar a luz? Não pode desligar a luz. Como é que ele vai aparecer, né? Essa adoração fede, isso não é adoração. Isso é adoração do seu ego, né? Se livre disso, entregue uma adoração perfeita, em cheiro suave e agradável a Deus. Seja toda a sua vida e todas as áreas da sua vida uma entrega de adoração ao Senhor, porque se não for assim, vai te trazer problema, vai feder na sua vida e você vai ter que engolir esse sapo, essa rã, um sapo, 2 sapos, o brejo inteiro, e você vai engasgar com tanto problema. Então fica essa palavra nessa noite. O Senhor mostra o seu poder na terra do Egito, mostrando que o Senhor, quem dava o crescimento da lavoura, quem dava o crescimento do seu gado, quem dava a fertilidade dos seus filhos, né, da sua plantação, de tudo que eles tinham, era Deus e não aquele falso Deus que eles adoravam ali no Rio Nilo. Então fique com essa palavra, a gente se encontra na próxima quarta-feira, a gente vai falar de mais uma situação que aconteceu ali. Veja, e os magos do Egito tentaram mostrar ali algum poder, e eles tiveram até mesmo a pachorra, né, de aumentar, de trazer mais rã ainda, né? Eles também estenderam a mão e nasceu um monte de rã lá de repente, mas na hora de cessar o problema, né, eles não tiveram poder para isso, né? Então veja, os magos do Egito, eles imitaram a Moisés quando tornou as águas em sangue, e eles imitaram também Moisés, né? Eles ali trouxeram uma ilusão ali sobre criando mais rãs, mas na hora de destruir essa praga, eles não tiveram poder. Foi Moisés quem teve que clamar a Deus e aquela praga toda morrer em todo o Egito e ficar só no Rio Nilo. Então Deus é todo poderoso, e por mais que as pessoas queiram ser poderosas e mostrar o seu poder, toda a honra e toda a glória e todo o poder somente a Deus. Fique com essa palavra, guarde no seu coração, procure entregar a sua adoração e o seu melhor para Deus, faça em honra, viva para Deus, seja a sua vida uma adoração, seja a sua vida um estilo de adoração a Deus. Em tudo que você fizer, isso adore o nome do Senhor, e toda a honra e toda a glória seja para Ele. Entenda, a adoração é só a Deus. A adoração é uma roupa bonita, mas que só fica bonita em Deus. Se você tentar vestir, vai ficar muito mulambento em você, vai ficar muito mal feita, não combina contigo, não cabe em você. A adoração que é para Deus, a roupa que cabe somente em Deus e que enfeita e que deixa Ele cada vez mais lindo, só cabe nele, não cabe em você. Você vai ficar que nem uma criança tentando calçar o sapato do seu pai e achar que está bonito e está todo esquisito e está feio, pagando, né, fazendo um papelão e achando que está bonito. Não está. Toda adoração entregue ao Senhor. A gente se encontra na próxima quarta-feira. Deus abençoe a tua vida. Fique com Deus.